Vamos conversar hoje. O que é uma igreja para vocês? Qual que é o... Quando Jesus Cristo estava na terra, o que ele fazia? Ele buscava dinheiro dos fiéis, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Você sabe que muitas vezes o ser humano está usando a fé do ser humano para pegar o vai-me rir. Muitos acreditou em um que ganhou fazenda e ele é cópito. Cresceu enorme. E tem muitos usando a parte da igreja, cara, na eleição. Gente, pelo amor de Deus. O negócio ficou meio esquisito já, não ficou meio chato. Vocês têm que começar a acordar um pouquinho. Porque, não tem igreja. Não tem igreja. Que Jesus Cristo falou pra gente se unir e ajudar um ou outro. E não tem aquele mal que muitos, que se você não dá os 10%, que Deus vai cobrar. Não, mentira. Não existe isso. Porque, pega a visão que eu vou falar pra você. Deus, ele põe um filho na terra, não apareceu na terra. Por quê? Porque Deus tá contigo. Deus é um anjo. Sol, chuva e vento. Isso é o que não falta. É o princípio de Deus. Isso é o que não falta. Criação da terra, o ser humano vai modificando toda vez. Então, não adianta falar assim que ali tem erro de Deus, não. Porque ali é o ser humano que é o errado. Você sabe que muitas vezes a gente vê o ser humano falando tão bem de Deus, mas você olha, ele tá criticando o outro lá embaixo depois. Então, vamos falar a verdade. O Lúcifer, aqui na Terra, o Lúcifer tá como um monstro. E lá no céu ele era um anjo. Mas ele era um anjo errado. Você prova? Então não prova, não coisa. Porque muitos usou essa malandragem para arrancar dinheiro do ser humano aqui na Terra, tá? Muitos. Criou outras religiões, tudo, mas não. Eu vou falar pra você. O diabo é o ser humano que é o diabo. Porque o ser humano. Porque você vê que o ser humano é capaz de afetar o outro. Não é o Lúcifer. Então, tipo assim, o Lúcifer se tornou uma arma ali pro ser humano. Para se caso ele fazer mal, ele fala, foi o Lúcifer que me usou. Malandragem, cara. Que malandragem. Muitos falando que se não dá 10% que vai pro inferno. E aonde que você acha que você tá? Dois países brigando à toa. Assim, guerra pra do lado. E você escreveu o inferno ainda, cara? Como assim, cara? Vamos acordar e olhar pra frente e ver os princípios. Porque muitas vezes a gente não é os princípios. Eu falo pra você porque eu passei por uma pessoa, a pessoa fala tão bem de Deus, cara, tão bem de Deus. Aí eu parei pra olhar, reparar, assim. Aí passou num lugar, falou mal da pessoa. Passou em outro lugar, falou mal da outra pessoa. Falei, peraí, aonde que Deus tá ali? Aonde que Deus tá ali? Como assim? Não tem lógica. Eu vejo esse pastorzinho descendo o pau no presidente. Mas o mais engraçado é que ele dá um caminho pra melhorar, ele tá criticando. Como assim, cara? Você não tá pensando, então. Vocês não tá pensando que aquele homem de Deus não, né? Pelo amor de Deus. Porque um homem de Deus, ele vai olhar pra aquele outro ser humano,
vai tentar ajudar a melhorar. Não o ser humano vai criticar o outro. Mas como assim, cara? Eu não sou totalmente Deus. Porque eu vou falar pra você, por que eu não sou totalmente Deus? Porque um filho de Deus, ele não abre, não vê o erro do outro e mostra na internet, não. Não mostra. Ele tenta olhar pro ser humano e tenta mexer com o ser humano. Mas é que o ser humano hoje quer viver no mundo da internet. Todo mundo tá querendo viver aqui no mundo da internet. Muitos criam malandragem aqui na internet. E muitas vezes a gente esquece de olhar pro próximo. Como que as coisas, né? O mais engraçado é que o ser humano vê, fala o erro, aí depois o ser humano fala, mas Deus vai cuidar. Mas peraí, o ser humano tá criticando o erro do outro e ele falou que Deus vai cuidar. Mas como assim, cara? Se ele tá criticando é porque ele não é, também não é Deus não, moço. A gente tem que pensar no ser humano, a gente tem que ter amor ao ser humano. Não é criticar. A gente tem que ter amor. É que aqui na Terra é difícil a gente ter amor 100% do ser humano. Não tem como. Você consegue gostar do ser humano, daqui a pouco do nada o ser humano não consegue fazer isso contra ele. Então, eu acho sim que Deus, ele te deu pra você a vida. Ele te dá pra você o sol, chuva, vento, o resto é você que cria. Não adianta você olhar e falar assim que aquela pessoa está fazendo errada, que não é coisa de Deus. Não adianta, porque você também não é coisa de Deus, porque você está criticando o outro. Então parou. Tem que parar e olhar o ser humano. Eu posso ajudar, eu acho que se fazer assim, ó, ser humano, a gente vai ficar melhor pra você. Pensa depois você me fala. Faz assim, ó, eu acho que você fazer assim vai ser melhor pra você. Isso é coisa de um filho de Deus, porque o ser humano não criticou. O ser humano chegou, passou por outra visão, para ele querer seguir, tá ali. O ensinamento tá ali. Basta você olhar e ver se é isso que você quer. Se não é, faz parte, cara. Porque eu falo pra você, Jesus Cristo esteve na Terra, certo? Não agradou todos. Ele foi pra cruz. E o mais engraçado é que foi os seres humanos que põe na cruz. Como que é as coisas, né, cara? Então, peraí, Deus põe um filho pra morrer? Não. Deus tentou salvar os filhos, mas os filhos não quis crucificar o irmão. Vai falar o quê? Esse é o mundo. Esse é o mundo que eu tenho comigo assim. Você tem que olhar pra frente e ver. Se é isso que tu quer, segue. Vai em frente. Faz a tua vida. Faz a tua vida. Cria a tua história. Porque a tua história é você que cria. Tu morreu, teus filhos, teus netos que vai lembrar da tua história. Porque passou, acabou. Depois que você entrou debaixo de 7 palmos, acabou, bebê. E hoje tem muito lugar que não tá tendo mais 7 palmos, tá ficando na gavetinha em cima. Então, a gente tem que parar e pensar assim. Lei de criticar o ser humano, dá uma orientação, faz assim que é melhor. Pensa. Faz assim que é melhor, pensa, depois você me fala. Acabou. Não precisa você falar que ele tá errado, não. Faz assim, eu acho que sim, melhor. Que você vai conseguir melhor. Porque eu vou falar pra você. Muitas vezes a gente vê o erro, a gente tenta consertar, mas criticando. Não vai adiantar, cara. No caso, a igreja se tornou o quê? Um ninho pro ser humano se esconder na malandragem. Muitos se escondem numa igreja. Muitos. Não, ali não adianta você, não, mano, ele tá insano. Não tem insano, não. Não adianta falar que você tem na igreja, que você tá 100% com Deus, não. Essa história pra mim não cola. Porque não é porque você tem num altar pra tentar falar com Deus que você vai criticar. Você não tá olhando o teu passado. Então você tem que olhar a tua história
pra trás pra você falar assim, não, eu fui 100%, eu amei 100%, eu não critiquei, eu não fiz. Aí, show de bola. Fora isso, bebê, você é apenas mais um ser humano tentando viver no mundo da internet, criticando, falando e muitas vezes entrando num barco errado, porque você quer, não é outro que é, você quer. E não adianta falar assim, que foi o Lúcifer que usou. Não foi o Lúcifer que usou você, não. Não foi, porque eu vou falar pra você. Ó, pega a visão no que eu vou falar pra vocês. Não tem como o Lúcifer te usar e você querer jogar o B.O. em cima dele. Tem que falar, fui eu que fiz e eu acabou. Por quê? O Lúcifer é um anjo, certo? E se você é filho de Deus, se você crer em Deus, Deus vai estar ali tentando te dar um ensinamento. É você que não está buscando nunca o ensinamento, mas não vai adiantar. Eu acho que não vai adiantar você querer ser o mundo. Gente, a gente tem que olhar o mundo o jeito que ele é. Porque muitas vezes você pensa em dar um dinheiro numa igreja para ser salvo, atual, mas às vezes tem um parente seu, um amigo seu, um vizinho seu, que às vezes precisa de um pacotinho de arroz e você não deu, cara. Mas preferiu dar lá na igreja para tentar se livrar, né? Como que é as coisas, né, cara? E muitas vezes a gente acha que dando lá o dinheiro, primeiro que não tem 10%, tá? Porque Jesus Cristo não mandou você dar 10% do seu dinheiro, negativo. Isso aí é os seres humanos aqui na Terra que estão buscando ganhar o teu dinheiro. Porque a fé, pra mim, acaba ali. Quando um ser humano começa a falar, porque Deus, você não dá 10%, Deus vai colar ali, não tem, pra mim, não tem fé, o ser humano não tem fé. Ele tá usando Deus ali como um simples objeto. Pra mim, eu saio fora, eu não tento não discutir, porque a gente vê, a gente pode olhar a visão, a gente tem que olhar e ter a visão da situação. Cara, você sabe que eu acho tão admiro tanto? O ser humano critica para o outro não ganhar e às vezes ele entra no mesmo barco para ganhar. Como que é as coisas, né, cara? Eu vou falar pra você, ó. Eu gravo uns vídeos de truco. Aí o ser humano viu, jogou, o menino jogou comigo, aí às vezes perdeu, aí o ser humano, pra o vídeo não ficar mostrando, foi denunciar o vídeo, vai falar o que você, ué, bem-vindo à Terra, a Terra é assim, o ser humano não tá na busca para te ajudar, o ser humano tá na busca para te ferrar. Então, não adianta falar assim, aquele é irmãozinho bom, não. Você pode ver que irmãos brigam, irmãos de sangue brigam. Agora, você imagina irmão que não é de sangue. Não, você sabe o que eu acho mais engraçado? Que o ser humano usa a fé de vocês na parte de eleição e vocês entram num barco tão despercebido, cara. Vocês nem percebem, porque o ser humano falou bem de Deus. E você não percebe ali que o ser humano está usando Deus como simples objeto para ganhar você. Que ele sabe que o ponto fraco de todo mundo é a parte da religião. Todo mundo. Não falo, não, eu também. Eu era fraco sim na religião. Não é à toa. Eu uso. Então, às vezes a gente pensa que falando vai melhorar, mas não é assim, cara. Não é assim que o barco tá. A gente tem que pensar no próximo. Pensa antes de agir, antes de criar. Tenta dar uma solução, abrir um caminho pro ser humano. Tenta olhar o ser humano com outro olhar. É difícil, eu sei que é difícil, porque o ser humano não é todo ser humano que olha pra você com olhar de piedade. Todos às vezes olham com malandragem. Mas eu vou falar o que pra você. A gente tá no mundo onde tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. E muitos querem ver o fim do mundo, mas o mundo não tem fim. O mundo tem fim pra você quando você morre. Morreu,
Ali simplesmente a tua história apagou. Mas vai ser lembrado por que você põe no mundo. Então, muitas vezes, a gente esquece que a gente põe um filho no mundo, a gente vai, mas o filho vai continuar. Então, para e pensa. Não é assim que eu quero coisa. Não é assim que eu quero o mundo. Eu quero que o mundo seja mais. E não adianta falar assim, mas tem muito inimigo. Não, não tem muito inimigo, não. O inimigo se torna você que faz o inimigo. Muitas vezes você faz o ser humano se tornar inimigo seu. Às vezes numa crítica, às vezes num gesto. Então, eu falo pra você, domingo, hoje é domingo, pra mim, hoje o dia foi abençoado. Eu consegui acordar e ver o dia. Quando eu abri os olhos e vi o sol, pra mim já é meu de bom. Porque, pra mim, que ficou 35 dias em coma, é uma grande recomeço. Mas eu falo pra vocês, gente, olha pra frente, pensa antes de criticar, tenta ajudar, modificar, não na criticação, porque a tua crítica não vai ser boa pro outro. Tenta caminhar um caminho florido, reto, mas florido, porque eu falo pra você, Deus é um anjo que ele tá presente na sua vida sempre. Basta você sentir o cheiro, ó. Respirou, tu respirou, bebê. Então, isso tá contigo. Porque e se não tivesse ar, como que você vai respirar? Então, ó. Pensa em tudo que eu falei pra você. Eu, Wagner, ó. Um abraço pra todo mundo. Fique com Deus e